mortais, obedecei à mensagem celestial. Tomai a ciência divina. Lede esse livro do começo ao fim. Estudai-o, ponderai-o. Será de fato doce ao primeiro sabor, quando vos curar, mas não murmureis contra a verdade, se achardes amarga a sua digestão. Quando vos aproximardes mais e mais desse princípio divino, quando comerdes o corpo divino desse princípio, participando assim da natureza, ou elementos primários da verdade e do amor, não vos surpreendais nem fiqueis descontentes por terdes de participar da taça de cicuta e comer as ervas amargas. Porquanto foi assim que na ceia pascal, os israelitas de outrora prefiguraram essa jornada perigosa que os tiraria da escravidão, e os conduziria para o Eldorado da fé e da esperança. O livro da verdade, o 12º capítulo do Apocalipse, ou Revelação, de S. João, tem uma sugestividade especial em relação ao século XIX. Na abertura do sexto selo, que simboliza os 6.000 anos decorridos desde Adão, a característica distintiva se refere à época atual. A lição de hoje é Apocalipse 12. 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O céu representa a harmonia, e a ciência divina interpreta o princípio da harmonia celestial. O grande milagre, para o sentido humano, é o amor divino, e a grande necessidade da existência é obter a verdadeira compreensão daquilo que constitui o reino do céu no homem. Essa meta nunca será alcançada enquanto odiarmos nosso próximo ou abrigarmos uma falsa apreciação sobre quem quer que Deus tenha designado para lhe proclamar a palavra. Além disso, sem um conceito correto da mais elevada ideia visível do princípio divino, nunca poderemos compreender esse princípio. O botânico tem de conhecer o gênero e a espécie de uma planta para classificá-la corretamente. E o que se aplica às coisas, aplica-se também às pessoas. A apreciação verdadeira do mensageiro de Deus, o vitupério dos motivos e da religião de S. Paulo ocultava à vista o caráter do apóstolo, caráter que o colocava à altura de sua grande missão. A perseguição a todos os que falaram alguma coisa de novo e de melhor a respeito de Deus, não só obscureceu a luz dos séculos, como também foi funesta para os perseguidores. Por quê? Porque tal perseguição lhes ocultou a verdadeira ideia que lhes havia sido apresentada. Compreender mal a Paulo significava ignorar a ideia divina que ele ensinava. A ignorância acerca da ideia divina traz imediatamente uma ignorância maior relativa ao princípio divino da ideia, nociva à perseguição, rância acerca da verdade e do amor. A compreensão da verdade e do amor, o princípio que realiza os objetivos do bem eterno e destrói tanto a fé no mal como a prática do mal, conduz ao discernimento da ideia divina. Agassiz, através de seu microscópio, viu o Sol em um óvulo, em um ponto da assim chamada vida embrionária. Devido à sua visão mais espiritual, S. João viu um anjo posto em pé no Sol. Do monte da visão, o autor do Apocalipse viu a ideia espiritual. A pureza era o símbolo da vida e do amor. O autor do Apocalipse viu, também, o ideal espiritual como uma mulher vestida de luz, uma noiva que descia do céu, desposada com o Cordeiro do Amor. Para João, a noiva e o Cordeiro representavam a correlação entre o princípio divino e a ideia espiritual, Deus e seu Cristo, trazendo harmonia à terra. Esponsais supernos, João viu na coincidência do humano com o divino, mostrada no homem Jesus, a divindade abraçando a humanidade na vida e sua demonstração, tornando perceptível e compreensível aos homens a vida que é Deus. Na revelação divina, a entidade material e corpórea desaparece, e a ideia espiritual é compreendida. Divindade e humanidade. A mulher no Apocalipse simboliza o homem genérico, a ideia espiritual de Deus. Exemplifica a coincidência de Deus com o homem como princípio divino e ideia divina. O autor do Apocalipse toma o sol como símbolo do espírito. A ideia espiritual está revestida do resplendor da verdade espiritual, e a matéria lhe está posta debaixo dos pés. A luz descrita não é em realidade nem solar nem lunar, mas é a vida espiritual, que é a luz dos homens. No primeiro capítulo do 4º Evangelho está escrito: houve um homem enviado por Deus, para que testificasse da luz. Luz solar espiritual. João Batista profetizou a vinda do Imaculado Jesus, e João viu, naqueles dias, a ideia espiritual como um Messias que batizaria com o Espírito Santo, isto é, com a ciência divina.
Assim como Elias apresentou a ideia da paternidade de Deus, a qual Jesus posteriormente manifestou, assim o autor do Apocalipse completou essa alegoria com a mulher, que simboliza a ideia espiritual da maternidade de Deus. A lua está debaixo de seus pés. Essa ideia revela que o universo é secundário e tributário do espírito, do qual o universo toma de empréstimo a luz, a substância, a vida e a inteligência que ele reflete. Revelada a ideia espiritual está coroada com 12 estrelas. As 12 tribos de Israel com todos os mortais, que a crença separa da origem divina do homem e da verdadeira ideia, através de muitas tribulações cederão à influência do princípio divino do homem na harmonia da ciência. Essas são as estrelas da coroa do regozijo. São as lâmpadas dos céus espirituais desta época, que mostram a ação da ideia espiritual no curar os doentes e os pecadores, bem como no manifestar a luz que brilha até ser dia perfeito, à medida que se desvanece a noite do materialismo. Coroada a ideia espiritual. Apocalipse 12, 2. Achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A ideia espiritual é também simbolizada por uma mulher em trabalho de parto, à espera de dar à luz sua doce promessa, mas já não lembrando de sua dor, pela alegria de ver que um nascimento prossegue, pois grande é a ideia, e portentoso o trabalho. Trabalho de parto e alegria. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. O sentido humano talvez se admire da discórdia, ao passo que, para um sentido mais divino, a harmonia é o real e a discórdia o irreal. Talvez nos espantemos ante o pecado, a doença e a morte. Talvez fiquemos perplexos ante o medo humano, e talvez fiquemos ainda mais assombrados ante o ódio, que levanta sua cabeça de hidra e mostra seus chifres nas muitas astúcias do mal. Mas por que deveríamos ficar apavorados ante o nada? O grande dragão vermelho simboliza uma mentira, a crença de que a substância, a vida e a inteligência possam ser materiais. Esse dragão representa a soma total do erro humano. Os 10 chifres do dragão simbolizam a crença de que a matéria tenha poder próprio e que mediante uma mente má na matéria seja possível violar os 10 mandamentos. O dragão, como símbolo, o autor do Apocalipse levanta o véu dessa corporificação de todo o mal, e percebe o caráter hediondo do mal, mas também vê a nulidade do mal e o fato de que Deus é tudo. O autor do Apocalipse vê que aquela antiga serpente, cujo nome é Diabo ou Mal, está incansavelmente à espera para ferir o calcanhar da verdade e, ao que parece, não deixar vingar o rebento da ideia espiritual, prolífico em saúde, santidade e imortalidade. A picada da serpente. Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A forma da serpente representa a astúcia, que serpeia por entre todo o mal, mas que o faz em nome do bem. Paulo se refere à peçonha da serpente, quando fala das forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É o instinto animal dos mortais, que procura impeli-los, tendência animal, a se devorarem uns aos outros e a expulsarem os demônios por meio de Beelzebul. Tal como outrora, o mal continua atribuindo a ideia espiritual à natureza e os métodos próprios do erro. Esse instinto animal maligno, cujo símbolo é o dragão, incita os mortais a matarem moral e fisicamente até mesmo os seus semelhantes e, o que ainda é pior, a imputar o crime a inocentes. Essa última vilânia do pecado fará seu perpetrador afundar numa noite sem estrelas. A autora está convencida de que as acusações feitas contra Jesus de Nazaré, e até mesmo sua crucificação, foram instigadas pelo instinto criminoso aqui descrito. O autor do Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, e ao dragão como o que guerreia a inocência. Como Jesus deve ter sido tentado em tudo, ele, o Imaculado, enfrentou e venceu o pecado em todas as suas formas. A barbaridade brutal de seus inimigos não podia provir de nenhuma outra fonte, senão do mais alto grau de depravação humana. Jesus não abriu a boca. Até o momento em que a majestade da verdade devia ser demonstrada na ciência divina, a ideia espiritual foi acusada ante o tribunal da assim chamada mente mortal, que fora solta para que a falsa pretensão de haver mente na matéria pudesse pôr a descoberto seu próprio crime de desafiar a mente imortal.
Barbaridade depravada do Gênesis ao Apocalipse, o pecado, a doença e a morte, a inveja, o ódio e a vingança, todo o mal, são simbolizados por uma serpente, ou seja, a astúcia animal. Jesus disse, citando uma linha dos Salmos: odiaram-me sem motivo. A serpente está perpetuamente junto ao calcanhar da harmonia. Desde o começo até o fim, a serpente persegue com ódio a ideia espiritual. No Gênesis, essa serpente alegórica e falante simboliza a mente mortal, mais sagaz que todos os animais a ruína do dragão, selváticos. No Apocalipse, quando se aproxima de sua ruína, esse mal aumenta e se torna o grande dragão vermelho, inchado de pecado, inflamado pela guerra contra a espiritualidade e maduro para a destruição. Está cheio de luxúria e de ódio, e detesta o esplendor da glória divina. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Levado pelo elemento mais cruel da mente mortal, Herodes decretou a morte de toda criança do sexo masculino, para que o homem Jesus, o representante masculino da ideia espiritual, jamais pudesse empunhar o cetro e privar Herodes de sua coroa. A personificação da ideia espiritual teve duração muito breve na vida terrena de nosso Mestre, mas o seu reinado não terá fim, pois o Cristo, a ideia de Deus, regerá finalmente todas as nações e todos os povos, de modo imperativo, absoluto e definitivo, com a ciência divina. Essa ideia imaculada, representada primeiro pelo homem e, de acordo com o autor do Apocalipse, por último pela mulher, batizará com fogo. E esse batismo de fogo queimará a palha do erro com o calor ardente da verdade e do amor, derretendo e purificando até mesmo o ouro do caráter humano. Depois que as estrelas juntas cantaram e que tudo era harmonia primeva, a mentira material guerreou a ideia espiritual. Mas isso apenas impeliu a ideia a se elevar ao zênite da demonstração, destruindo o pecado, a doença e a morte, e a ser arrebatada para junto de Deus, isto é, a ser percebida no seu princípio divino. O conflito com a pureza. Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. Tal como os filhos de Israel foram guiados triunfalmente através do Mar Vermelho, sombrio fluxo e refluxo do medo humano, tal como foram conduzidos através do deserto, caminhando cansados pela grande solidão das esperanças humanas, antegozando a alegria prometida, assim a ideia espiritual guiará todos os desejos justos na sua passagem dos sentidos para a alma, de um sentido material de existência para o espiritual, subindo até a glória preparada para os que amam a Deus. A ciência majestosa não se detém, mas caminha à frente deles, como uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite, conduzindo a alturas divinas. Direção espiritual. Se nos lembramos da bela descrição que Sir Walter Scott põe na boca de Rebeca, a judia, na história de Ivanhoe. Quando Israel, amado do Senhor, a terra da escravidão deixou, o Deus de seus pais adiante caminhou, guia imponente em fumaça e em fulgor, podemos oferecer, nós, também, a oração que termina esse mesmo hino. Se a noite sobre a senda de Judá descer, e sem sombra e tempestade a envolver, se tu, longânimo, lento em tirar, uma luz viva e ardente a brilhar. Apocalipse 12, 7, 8. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O Antigo Testamento atribui aos anjos, que são divinas mensagens de Deus, incumbências diferentes. A característica de Miguel é a força espiritual. Ele conduz as hostes do céu contra o poder do pecado, contra encargo dos anjos, Satanás, e move as guerras santas. Gabriel tem a tarefa mais amena de transmitir a percepção do sempre presente amor prestádio. Esses anjos livram-nos dos abismos. A verdade e o amor chegam-se mais perto de nós na hora do infortúnio, quando a fé poderosa, ou a força espiritual, luta e prevalece graças à nossa compreensão de Deus. Para o Gabriel da sua presença, não há conflitos. Para o amor infinito, sempre presente, tudo é amor, e não há erro, nem pecado, nem doença, nem morte. Contra o amor, o dragão não luta por muito tempo, pois o dragão é morto pelo princípio divino. A verdade e o amor prevalecem sobre o dragão, porque o dragão não os pode guerrear. Assim termina o conflito entre a carne e o espírito. Apocalipse 12, 9.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Essa falsa pretensão, essa velha crença, essa antiga serpente cujo nome é Diabo, ou Mal, que pretende que haja inteligência na matéria, seja para beneficiar, seja para prejudicar os homens, é pura ilusão, é o dragão vermelho. E assim fica provado não ter poder essa pretensão, que é expulsa pelo Cristo, a verdade, a ideia espiritual. As palavras atirado para a terra mostram que o dragão é nulidade, pó que torna o pó. Portanto, na sua pretensão de ter a faculdade de falar, ele tem de ser forçosamente uma mentira desde o começo. Seus anjos ou mensagens são expulsos juntamente com seu autor. A besta e os falsos profetas são a luxúria e a hipocrisia. Esses lobos vestidos como ovelhas são descobertos e mortos pela inocência, o cordeiro do amor. Atirado o dragão para a terra, a ciência divina mostra como o cordeiro mata o lobo. A inocência e a verdade vencem o crime e o erro. Desde a fundação do mundo, desde que o erro quis estabelecer a crença material, o mal tem tentado matar o cordeiro, mas a ciência é capaz de destruir essa mentira, chamada o mal. O 12º capítulo do Apocalipse simboliza o método divino de guerrear na ciência e os gloriosos resultados dessa guerra. Os capítulos seguintes descrevem os efeitos funestos da tentativa de combater o erro com o erro. A narrativa segue a ordem usada no Gênesis. No Gênesis, primeiro é apresentado o verdadeiro método da criação e depois o falso. Aqui, também, o autor do Apocalipse expõe primeiro o verdadeiro método de fazer guerra e depois o falso. Guerra contra o erro. Apocalipse 12, 10, 12. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pela vitória sobre um único pecado, damos graças e engrandecemos o Senhor dos Exércitos. Que diremos, então, da portentosa vitória sobre todo o pecado? O cântico mais alto, mais doce que já tenha alcançado o alto céu, eleva-se agora mais claro e chega mais perto do grande coração de Cristo, porque o acusador não está lá, e o amor faz ouvir sua melodia primordial e sempiterna. A abnegação, pela qual renunciamos a tudo pela verdade, ou Cristo, em nossa luta contra o erro, é uma regra na ciência cristã. Essa regra interpreta claramente Deus como cântico de júbilo, o princípio divino, como vida, representada pelo Pai, como verdade, representada pelo Filho, como amor, representado pela Mãe. Algum dia, aqui ou no além, todo mortal terá de lutar contra a crença mortal num poder oposto a Deus, e vencê-la. O trecho das Escrituras: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, cumpre-se literalmente, quando estamos conscientes da supremacia da verdade, graças à qual a nulidade do erro é posta à vista, e sabemos que a nulidade do erro está em proporção à sua perversidade. Aquele que tocar a orla da veste do Cristo e dominar suas crenças mortais, a animalidade e o ódio, rejubilar-se-á com a prova da cura, uma consciência doce e segura de que Deus é amor. Ai daqueles que se tornam infiéis para com a ciência divina e deixam de estrangular a serpente do pecado, bem como a da doença. Continuam habitando nas trevas profundas da crença. Estão no mar encapelado do erro, sem lutar por levantar suas cabeças acima da onda que os traga. A veste da ciência qual terá de ser seu fim? Terão finalmente de expiar seu pecado, através do sofrimento. O pecado, do qual alguém haja feito seu amigo do peito, acaba voltando-se contra ele com força redobrada, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Aqui as Escrituras declaram que o mal é temporal, não eterno. O dragão é afinal ferido de morte por sua própria maldade. Mas quantos períodos de tortura serão necessários para acabar com todo o pecado, dependerá da obstinação do pecado. Expiação através do sofrimento. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão.
O progresso da mente e da investigação honesta fará chegar a hora em que os homens prenderão, com cadeias de alguma espécie, o crescente ocultismo desta época. A apatia atual relativa à tendência de certos agentes mentais ativos, embora invisíveis, receberá finalmente tal choque, que será precipitada em outra tendência mortal extrema, a indignação humana, pois um extremo sucede a outro. A apatia diante do ocultismo. Apocalipse 12, 15, 16. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Milhões de mentalidades sem preconceitos, que com simplicidade procuram a verdade, viandantes fatigados, sedentos no deserto, aguardam, atentos, o repouso e o refrigério. Dá-lhes um copo de água fresca em nome de Cristo, e nunca receis as consequências. Que importa se o velho dragão lançar um novo dilúvio para afogar a ideia Cristo? Ele não poderá abafar tua voz com seu rugido, nem afundar novamente o mundo nas águas profundas do caos e da antiga noite. Nesta época a terra ajudará a mulher, a ideia espiritual será compreendida. Aqueles que estão preparados para a bênção que concedes, darão graças. As águas serão aquietadas, e o Cristo terá autoridade sobre as ondas. Corações receptivos. Quando Deus cura os doentes ou os pecadores, esses devem reconhecer o grande benefício que a mente operou. Devem reconhecer, também, a grande ilusão da mente mortal, quando esta os torna doentes ou pecaminosos. Muitos estão dispostos a abrir os olhos dos homens para o poder do bem que reside na mente divina, mas não estão tão dispostos a apontar o método oculto da iniquidade, mal no pensamento humano e expor os ocultos métodos mentais do mal para praticar a iniquidade. Por que essa relutância, uma vez que é necessário pôr o mal a descoberto para haver certeza de que o mal será evitado? Porque as pessoas te apreciam mais quando lhes falas de suas virtudes, do que quando lhes falas de seus vícios. É preciso ter o espírito de nosso bendito Mestre para falar a um homem acerca de seus defeitos e arriscar-se, assim, a incorrer no desagrado humano por querer agir bem e beneficiar a espécie humana. Quem é que adverte a humanidade contra o inimigo emboscado? É o informante aquele que vê o inimigo. Se assim é, escuta-o e sê sábio. Foge a um mal, e qualifica de mordomos infiéis aqueles que viram o perigo e no entanto nenhuma advertência fizeram. Advertência cristã em todos os tempos e em todas as circunstâncias, vence-te o mal pelo bem. Conhece-te a ti mesmo, e Deus te dará a sabedoria e a ocasião para conseguires a vitória sobre o mal. Revestido com a panóplia do amor, estás ao abrigo do ódio humano. O cimento de uma humanidade mais elevada unirá todos os interesses na única divindade. A armadura da divindade mediante tropos e metáforas. O autor do Apocalipse, escriba imortal do espírito e de um idealismo verdadeiro, apresenta o espelho no qual os mortais podem ver sua própria imagem. Em quadros significativos, descreve os pensamentos que contempla na mente mortal. Assim, repreende a presunção do pecado e pressagia a destruição do pecado. Com sua força espiritual, abriu de par em par os portais da glória e iluminou a noite do paganismo com a sublime grandeza da ciência divina, que eclipsa o pecado, a feitiçaria, a luxúria e a hipocrisia. Ele acaba com a mitra e o cetro. Entroniza a religião entronizada, a religião pura, pura e sem mácula, e enaltece apenas aqueles que branquearam suas vestes, lavando-as na obediência e no sofrimento. Vemos assim, tanto no primeiro como no último livro da Bíblia, no Gênesis e no Apocalipse, que o pecado tem de ser reduzido cristã e cientificamente ao seu nada inicial. Que nos amemos uns aos outros. 1 João 3, 23, é o conselho mais simples e mais profundo do escritor inspirado. Na ciência, somos filhos de Deus. Mas tudo o que provém do sentido material, ou que é mortal, não pertence a seus filhos, pois a materialidade é a imagem invertida da espiritualidade. O nada inicial do pecado amor cumpre a lei da ciência cristã, e nada menos do que esse princípio divino, compreendido e demonstrado, poderá jamais apresentar a visão do Apocalipse, abrir, mediante a verdade, os 7 selos do erro, ou pôr a descoberto as miríades de ilusões do pecado, da doença e da morte. Sob a supremacia do espírito, ver-se-á e reconhecer-se-á que a matéria precisa desaparecer. Cumprimento da lei. No capítulo 21, versículo 1, do Apocalipse, lemos:
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O autor do Apocalipse ainda não havia passado pelo estado de transição na experiência humana a que se chama morte, porém já via novo céu e nova terra. Por meio de que sentido veio essa visão a S. João? Não foi pelos órgãos materiais da vista, pois os olhos são inadequados para absorver uma cena tão maravilhosa. Eram esse novo céu e essa nova terra terrestres possibilidades atuais do homem, ou celestiais, materiais ou espirituais. Não podiam ser terrestres nem materiais, porquanto o sentido humano de espaço é incapaz de abarcar tal visão. O autor do Apocalipse ainda estava sobre nosso plano de existência, e no entanto já via o que o olho não pode ver, aquilo que é invisível ao pensamento não inspirado. Esse testemunho das Sagradas Escrituras sustenta o fato, na ciência, de que os céus e a terra são espirituais para uma certa consciência humana, aquela consciência que Deus outorga, ao passo que para outra, isto é, a mente humana não iluminada, a visão é material. Isso mostra de modo inequívoco que aquilo que a mente humana chama matéria e espírito indica estados e fases de consciência. Essa consciência científica veio acompanhada de outra revelação, a saber, a declaração vinda do céu, a harmonia suprema, de que Deus, o princípio divino da harmonia, está sempre com os homens, e que estes são seu povo. Desse modo, o homem já não era considerado um miserável pecador, mas o filho bem-aventurado de Deus. Por quê? Porque o sentido corpóreo de S. João acerca dos céus e da terra se havia desvanecido, e em lugar desse sentido errôneo havia ficado o sentido espiritual, o estado subjetivo pelo qual pôde ver o novo céu e a nova terra, que abrangem a ideia espiritual e a consciência da realidade. Temos, portanto, autoridade bíblica para concluir que tal reconhecimento do ser é, e tem sido, possível aos homens no atual estado de existência, que podemos tornar-nos conscientes, aqui e agora, da cessação da morte, da tristeza e da dor. Isso de fato é antegozar a ciência cristã absoluta. Cria ânimo, querido sofredor, porquanto essa realidade do ser com certeza aparecerá um dia, e de alguma maneira. Não haverá mais dor, e todas as lágrimas serão enxugadas. Ao leres isso, lembra-te das palavras de proximidade da divindade. Jesus, o reino de Deus está dentro em vós. Essa consciência,